Olá, muito boa tarde. A espiritualidade e a assistência religiosa são presenças fundamentais na prestação de cuidados de saúde. Um tema que é analisado no programa Eclésia em cada semana, hoje com o Padre Vítor Feitor Pinto, diretor do setor da Pastoral da Saúde do Patriarcado de Lisboa. Primeiro mostramos-lhe notícias que destacamos da atualidade religiosa. A Pastoral da Igreja tem de apoiar sempre a família e afastar o risco de se dedicar a fazer autópsias de matrimónios defuntos. A afirmação aconteceu no Sínodo e foi recordada por Dom Manuel Clemente. Numa nota publicada na página da internet do Patriarcado de Lisboa, Dom Manuel Clemente faz o balanço da primeira semana de trabalhos do Sínodo sobre a família. O presidente da Conferência Episcopal destaca que toda a pastoral tem de apoiar sempre a família e tudo se há de fazer para que a Igreja não passe de hospital de campanha a morgue, em que se multiplicam as autópsias de matrimónios defuntos. Dom Manuel Clemente identifica uma rarefação dos vínculos tradicionais e individualização das decisões dos compromissos, desvalorização do que não seja imediato e logo compensatório. Por isso, Dom Manuel Clemente destaca a importância de apoiar sempre a família na respectiva formação e na complementariedade e intergeracionalidade dos seus membros. Entretanto, também o Bispo de Viseu entende que este sínodo tem de enfrentar os problemas atualmente pendentes de decisões inovadoras e, sobretudo, pastoralmente inclusivas, acolhedoras e construtivas. Numa reflexão enviada à Agência Eclésia, Dom Ilídio Leandro disse esperar do encontro, sobretudo, um espelho para ver melhor a grandeza, a altura e a profundidade do coração acolhedor e misericordioso de Deus. A dimensão do acolhimento foi também sublinhada esta segunda-feira pelo cardeal Peter Erdő, quando, ao ler o relatório intermédio do Sínodo, se referiu aos divorciados que voltaram a casar. Anche le situazioni dei divorziati risposati esigono un attento discernimento e un accompagnamento carico di rispetto, evitando ogni linguaggio e atteggiamento che li faccia sentire discriminati. Prendersi cura di loro non è per la comunità cristiana un indebolimento della sua fede e della sua testimonianza dell'indissolubilità matrimoniale, anzi, essa esprime proprio in questa cura la sua carità. O relatório intermédio do Sínodo dava também conta da necessidade de atitudes mais acolhedoras por parte da Igreja para com os homossexuais. Le persone omosessuali hanno doti e qualità da offrire alla comunità cristiana. Siamo in grado di accogliere queste persone garantendo loro uno spazio di fraternità nelle nostre comunità? Spesso esse desiderano incontrare una chiesa che sia casa accogliente per loro. Le nostre comunità sono in grado di essere accettando e valutando il loro orientamento sessuale senza compromettere la dottrina cattolica su famiglia e matrimonio? O relatório refere, no entanto, que as uniões entre pessoas do mesmo sexo não podem ser equiparadas ao matrimónio entre um homem e mulher, ao passo que condena também qualquer tipo de pressão exercida sobre a ação dos pastores, ou que organismos internacionais condicionem ajudas financeiras à introdução de normativas inspiradas na ideologia do género. Setor Social e Estratégia 2020. O tema esteve em debate pelas instituições particulares de solidariedade social que procuram adequar-se a planos chegados da União Europeia. A estratégia foi definida em Bruxelas para os países da União Europeia, tendo por horizonte o ano 2020. É de desenvolvimento, de criação de emprego e de promoção da natalidade. E nela se inclui o setor social, onde trabalham estes dirigentes e voluntários que pertencem à União Distrital de Lisboa das instituições particulares de solidariedade social. Neste seminário, analisaram formas de adequação de planos europeus aos projetos que desenvolvem e que têm a marca da proximidade. Para estas instituições, mais do que social, a atividade que desenvolvem é solidária. Fundamentalmente são as comunidades que se organizam e comunidades com uma grande componente cristã. A Igreja tem um forte contributo inspirador e também no terreno.
levando a que as pessoas se organizem para responder na área da educação, da proteção social, da saúde, do desenvolvimento do território. Isto é a realidade portuguesa, que na Europa não se sabe que isto é. Entre a União Europeia e as instituições de solidariedade social é necessário, por isso, criar maior proximidade. Só assim se atingem os objetivos de uma estratégia para a década na Europa e se consegue responder às carências sociais. A nossa matriz identitária é aquela que resulta do dinamismo das comunidades, e nós nascemos exatamente por via disso, para dar respostas às necessidades concretas das comunidades e, portanto, nós temos que aperfeiçoar esta resposta, temos que nos qualificar, todos, sem exceção, todos, temos que nos qualificar para que as respostas sejam cada vez mais eficazes, que sejam orientadas para as necessidades concretas da população, que vão evoluindo. Um objetivo a desenvolver também com a parceria do Estado. Pedro Mota Soares anunciou neste seminário fundos de inovação social que permitam responder de forma criativa a novos problemas sociais. No próximo quadro comunitário deve ser possível e vai ser possível criar um fundo de inovação social virado exatamente para a lógica do empreendedorismo de base social, virado para a lógica da inovação social, e vamos dotar esse mesmo fundo de 150 milhões de euros para poder dar resposta às respostas novas das instituições em Portugal. E é neste paradigma que Estado e instituições de solidariedade desejam desenvolver projetos de respostas sociais e de promoção de quem enfrenta situações de carência. Portugal viveu durante muitos anos um paradigma em que a resposta do Estado era uma resposta de tutela sobre as instituições. Queremos deixar de ter um Estado tutelar para passar a ter um Estado parceiro. As instituições sociais são diferentes do Estado, mas devem estar colocadas exatamente ao mesmo nível do Governo, ao mesmo nível do Estado. Pela nossa história, pela nossa inserção, sabemos que os problemas temos que ser nós a enfrentá-los e a resolvê-los. Consideramos, no fundo, o próximo não como um problema, mas como um agente do seu futuro. Para nós a solidariedade é de facto este saber, este sentir que temos de nos dar as mãos. A sorte do outro é a minha sorte e a minha sorte deve influenciar a sorte do outro. Isto é muito português. Também nos tempos atuais, quando as respostas sociais e solidárias enfrentam o desafio da qualificação, sempre consideradas no quadro europeu, os participantes neste seminário procuram formas de o concretizar, tendo por horizonte estratégias definidas até ao ano 2010 na União Europeia. 15 de outubro marca o início das comemorações do 5º centenário do nascimento de Santa Teresa de Ávila, uma religiosa doutora da Igreja e reformadora da Ordem dos Carmelitas Descalços. Foi em 1515 que nasceu Santa Teresa de Ávila, jovem que cedo enveredou pela vida da clausura, tendo fundado vários conventos e reformado a Ordem dos Carmelitas Descalços. Mulher culta, com gosto pela escrita e bem diferente das outras mulheres do século XVI. Teresa tem uma perspicácia e uma inteligência que sabe situar-se naquele mundo extremamente masculino e mesmo anti-presença da mulher na vida social, mas Teresa é uma mulher lutadora, é uma mulher que sabe usar de diplomacia. Ela sempre diz, eu sou mulher, sou ruim, eu não presto, eu não sirvo, mas na verdade ela sabia mexer os cordelinhos e sabia chegar ao seu objetivo, que era realmente promover a mulher. Santa Teresa de Ávila deixou um legado de escritos, livros e cartas de grande importância para os carmelitas e fonte de inspiração para muitos místicos. Santa Teresa funciona para nós como aquela mulher que nos dá as coordenadas, que nos dá o estilo de vivermos o Evangelho. Ou seja, nós, como todos, seguimos nosso Jesus Cristo e o Evangelho. Mas Teresa dá-nos uma espiritualidade, dá-nos um estilo, dá-nos um carisma, que é toda uma forma de vida,
E nós tentamos fazer tudo para entrarmos em contacto com o seu pensamento, com o seu espírito, que se encontra onde? Encontra sobretudo nos seus escritos. Durante 6 anos, a Ordem dos Carmelitas a nível mundial andou a ler e meditar sobre os escritos de Santa Teresa, para que o seu carisma fosse renovado nos sacerdotes, leigos e cooperadores. Os institutos religiosos de inspiração carmelita e teresiana uniram-se para elaborar um leque de iniciativas por todo o país. Organizamos para todas as dioceses do país uma atividade, ou seja, propomos a todos os senhores bispos a organização de um fim de semana em que nós chamamos um encontro de espiritualidade, onde nós apresentaremos de forma resumida, tanto quanto é possível, num fim de semana, com equipas diversificadas de irmãs, sacerdotes, leigos também, apresentaremos as linhas essenciais da vida, da obra, da espiritualidade de Santa Teresa. Portanto, todo o país terá a oportunidade de celebrar este centenário na sua própria diocese. Encontros de espiritualidade, exposições e até um musical vão servir neste ano para conhecer melhor Santa Teresa de Ávila, a sua vida e obra, e para recomeçar ou melhorar uma relação com Deus. Num tempo em que se fala tanto de crise de vida espiritual, em que se fala tanto também de crise da vida de oração, em que as famílias já não passam, digamos, este testemunho orante de umas gerações para as outras, há cortes também na transmissão dos valores espirituais, nós precisamos de começar de novo a relação de amizade com Deus pela oração. E então Teresa de Jesus é uma excelente mestra, ou seja, quem quiser recomeçar de forma fresca, de forma muito básica, porque Teresa de Jesus fala para iniciados e fala para quem está nas etapas mais elevadas da vida espiritual, da vida mística. Teresa é uma pedagoga. As comemorações do 5º centenário do nascimento de Santa Teresa de Ávila decorrem até outubro de 2015. Em agência.eclésia.pt encontra todos os conteúdos que a cada dia mostram a atualidade religiosa. Falamos agora sobre Pastoral da Saúde com o Padre Vítor Feitor Pinto. Cumprimento, muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa uma vez mais. É sempre uma grande alegria para mim estar aqui neste programa. E acredito para falar sobre a Pastoral da Saúde ainda mais. Temas que... Foi a minha vida 30 anos e agora continuo ligado ao Patriarcado de Lisboa a moderar este campo extraordinário da pastoral. E é uma palavra, uma dimensão da nossa vida que vamos tendo sempre presente, não é? Ou de uma forma ou de outra. Não é por acaso que não há jornal nenhum que não tenha páginas de saúde, que não há programa nenhum de televisão que não tenha programas de saúde, que não haja nenhum programa de rádio ou nenhuma estação de rádio que não tenha também programas de saúde. É que hoje a humanidade está com uma sensibilidade enorme ao problema da saúde. Mas é um dos ela elementos mais importantes. Só se percebe quando temos falta dela? Pois o drama é esse, é que as pessoas não cuidam da sua saúde e depois adoecem, logicamente. Grande parte, nós quando falamos de doenças, e eu aqui vou brincar, está bem? Falamos de 3 formas de doenças. A primeira é o defeito de concepção do material. É um defeito do material. A segunda é o mau uso do material. E a terceira é o desgaste do material. Quais são essas 3 tipos de doenças? Doenças congénitas, à origem, doenças comportamentais e, finalmente, doenças de envelhecimento, logicamente. E mesmo quando às vezes há uma doença do envelhecimento de um órgão, pode-se ter 20 ou 30 anos, mas foi o órgão que envelheceu. Portanto, é muito interessante, são estas 3 linhas da doença que nós temos. E eu tenho que estar muito atento. Primeiro, se tive doenças congénitas, que tenho que cuidar, tenho que tratar. Por isso, tenho que me observar, tenho que estudar o caso. As doenças comportamentais são o mau uso da saúde que eu tenho. Eu utilizo em comportamento precisamente aquilo que é o valor que eu tenho e que devia utilizar bem. Aí, para mim, e trabalhei nisso durante 6 anos, a droga. Precisamente os consumos, e não é só a droga propriamente dita, a toxicodependência, mas é também o álcool, é também o tabaco sem fronteiras, é também, sei lá, até o trabalho, até o jogo.
São imensas dependências que nós hoje temos e que, de facto, são profanar a saúde, magoar a saúde, estragar a saúde. São doenças comportamentais que eu tenho o dever de prevenir. E por isso isto dói. Claro, nós dizemos a saúde dói, pois dói, porque exige uma grande disciplina. Primeira coisa que é fundamental. A minha disciplina sobre mim próprio, inclusivamente no tempo que eu dou ao sono, no tempo que eu dou ao descanso, na maneira como eu trabalho e não vivo numa dependência sistemática do trabalho. Dou tempo, de facto, de descontração. Dou tempo à família, que é um elemento muito importante. Dou tempo aos amigos. Isto dói, quer dizer, é uma disciplina pessoal que eu tenho que ter. Mas depois não só. A disciplina não é o suficiente. Dói também na relação com os outros. Porque a maneira como eu me relaciono com os outros tem que ser uma maneira saudável. Quantas e quantas vezes, ao relacionar-me com os outros, eu não respeito a minha dignidade ou a dignidade do outro. Isto dói profundamente, magoa o outro e magoa-me a mim. Acaba por, em reciprocidade, me poder magoar a mim. Portanto, eu tenho que ter muito essa atenção. Depois, a relação com as coisas. Isto também dói. Porque, evidentemente, ao relacionar-me com as coisas, com o meu trabalho, com os meus sistemas económicos, com o meu problema económico, com a minha intervenção na sociedade, tenho que o fazer com tanta retidão e tanta seriedade que não acabe com dores de cabeça sistemáticas. Há muita gente que não organiza de forma nenhuma a sua vida e depois o que é que acontece? Dói-me a cabeça, já não aguento mais, eu estou a trabalhar demais. Quer dizer, ora, tudo isto dói. É por isso que nós dizemos, eu tenho que cuidar da minha saúde com um estilo de vida a todos os níveis que me garanta a saúde suficiente, o tal bem-estar biopsicossociológico, social e cultural, que me permite realmente sentir-me feliz. É por isso que vemos frequentemente quem não tem saúde a dizer-nos, ou a dizer a quem a tem, cuida da tua saúde. Talvez. Eu penso que isso que é uma... cuidado que podes arrastar com esse comportamento uma doença grave. Eu vou dizer isto com muita simplicidade. Às vezes eu digo isto a amigos meus que fumam exageradamente ou que bebem exageradamente. Não são alcoólicos, não, mas bebem de tal maneira que rapidamente podem chegar a uma situação de dependência. E a coisa pior que nos pode acontecer na vida é perdermos a liberdade. E o que é as adições? As adições são exatamente uma perda da liberdade. Eu perdo a liberdade e fico dependente do consumo do álcool, do consumo do tabaco, do consumo da droga ou de outros consumos. Até do trabalho. Há muita gente que não sabe viver sem estar dependente do trabalho. Dia imenso em que podia descansar, passear e não sei o que mais, lá vai ele para o trabalho. E depois, quem paga as favas às vezes é a mulher e os filhos. Quer dizer, portanto, atenção, é muito importante ter consciência de que a saúde verdadeira, para ser garantida sempre, tem algo de doloroso, de exigente, mas é uma dor criativa, é uma dor que nos valoriza. Não se esqueça que, por exemplo, todos os grandes artistas compuseram em sofrimento. Quer na pintura, quer na escultura, quer sobretudo na poesia, quer sobretudo na música. Os grandes compositores, uma vida difícil. E a sua saúde psicológica, que era criativa, implicava realmente uma certa exigência e certos rigores que às vezes doía profundamente. Até que ponto a dimensão espiritual, a dimensão religiosa, numa vida, num projeto de vida, ajuda a essa estabilidade? Eu penso que é fundamental. E eu tenho isso pela experiência, não apenas pessoal, mas pelas pessoas que eu acompanho. Olha, quantas vezes no meu gabinete, pessoas que me procuram porque têm problemas os mais diversos, às vezes pode ser enfermidade física, mas pode ser enfermidade espiritual, ou pode ser enfermidade moral, são várias enfermidades que nós podemos ter, e depois de uma conversa serena, às vezes com oração, as pessoas que entraram no meu gabinete a chorar, saem a sorrir. Eu fico tão contente, tão contente. Quer dizer, a espiritualidade foi um elemento importante para a pessoa começar a reagir e a vencer a dificuldade em que está. Há investigações académicas que o sustentam também? Muitíssimas. Hoje, neste momento, há cursos só sobre espiritualidade em saúde. Sobre o tema, a espiritualidade é um dos elementos da dimensão terapêutica. Quando eu estou a trabalhar, vou dizer um palavrão, é a dimensão holística do cuidar. Nós devemos cuidar. Nós dizemos também, quando não podemos curar, temos que pelo menos cuidar. Ao cuidar, temos que cuidar holisticamente.
temos que cuidar na totalidade do ser. Não é só a parte física que se partiu, a perna que se partiu. É também a parte psicológica. Porquê é que se partiu a perna? Qual é a relação? Há um caso engraçadíssimo que eu conheço de uma senhora que já de alguma idade, o neto foi visitá-la, o neto era toxicodependente e chegou ao pé da avó e foi a uma gaveta tirar as libras de ouro que ela tinha para poder consumir, para poder comprar e consumir. Ela levantou-se a correr e partiu o colo do fémur. Qual é a doença desta senhora? É só o colo do fémur? Não. Mais grave é a desilusão que teve com o neto. E tem que recuperar a confiança no neto para depois achar que pode recuperar também no colo do fémur. É um trabalho muito interessante este de associar dimensões espirituais, mesmo religiosas, mesmo de oração, àquilo que de facto é o cuidar da pessoa. Também em ambiente hospitalar, por exemplo. Ambiente hospitalar e ambiente comunitário, não só hospitalar. A tarefa da espiritualidade tem todo lugar onde a pessoa carente precisa desse apoio. E, portanto, é uma espiritualidade. E eu, quando falo de espiritualidade, não estou a falar exclusivamente da religião. Estou a falar da cultura, da relação, da busca do transcendente. E na busca do transcendente, a relação com os valores que de Deus me vêm e os valores que de Deus me vêm e me envolvem, também me curam, também cuidam de mim, também me ajudam, também me dão saúde. E por isso nós continuaremos a falar sobre estas temáticas aqui no programa Eclésia ao longo das próximas semanas. Muito obrigado, Padre Vítor Feitor Pinto. E ao longo das próximas semanas, então, o programa Eclésia continua a apresentar temáticas relacionadas com a pastoral da saúde e esta dimensão religiosa no mundo da saúde. Já mais logo, cerca das 22h45, o programa Eclésia regressa, mas na Antena 1. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.